Olá, bem-vindos à mesma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos aprender como configurar Autoscale na aplicação PHP for Linux. Com objetivos da aula, nós vamos configurar um HPA naquela aplicação que todo capítulo você sempre está atualizando ela, que é a aplicação PHP for Linux. Lembrando que nós já adicionamos volume, parte de cota, um cron job, no caso, secret, uma senha para poder acessar as imagens, ou seja, todo capítulo sempre tem algo a mais aí para adicionar na aplicação. Nesse capítulo, nós já vimos, né, dentro aí de outras aulas, o HPA, que é aquele Horizontal Pod Outscale. Esse é o resultado, nós vamos ter aí um mínimo de 5 mínimo de réplicas, né, que é um pod, o máximo de 5. Ele está mostrando ali 4 réplicas, ele não chegou ao total. Isso pode acontecer se você não tem recursos computacionais disponíveis dentro do seu cluster. Por exemplo, você tem possui dois nós e aí tem uma quantidade de memória e CPU. Dependendo de quanto que cada réplica utiliza, ele não vai utilizar toda a memória CPU desses nós, porque existem outros pods de infraestrutura. Vamos lembrar, né? Tem lá o Calico Node, tem o Metal LB, temos também o Ingress, então ele não pode utilizar todos os recursos. Então esse seria um resultado esperado aí para o nosso lab. Então para começar, nós vamos lá para a máquina CubeMaster. E aí eu gostaria de lembrar algo que nós já vimos dentro do curso, que é a parte de cota. Você lembra, numa aula, foi a aula 5, um lab sobre cota? Então, nós definimos cota para o ForLabs, para esse namespace. Então, tem aí um nome, né, ForLabs Cota Limits. Se você usar um describe nele, você vai encontrar o uso de memória, o uso de CPU, request. Se eu estou trabalhando com cota e ao mesmo tempo HPA, claro, eu tenho que encaixar esse HPA dentro da cota. Como nós não temos CPU e memória suficiente nos nós, já que é máquina virtual, eu vou pedir que você delete essa cota para a gente poder implementar o HPA. Mas dá para trabalhar com os dois? Sim, é só você aumentar a quantidade de recursos dentro do seu cluster ou diminuir a quantidade de réplicas do HPA para ele não ultrapassar a cota. Senão não adianta nada. Eu crio um HPA, eu vou criar um autoscale com 10 réplicas, mas espera aí, quanto que cada réplica utiliza? Tanto de CPU, tanto de memória. E quanto que você tem de limite de cota? Não dá, ele ultrapassa. Então, eu tenho que trabalhar com os dois. Então, o HPA, ele sempre, você tem que fazer uma conta para ele encaixar dentro daquela cota. Para você fazer esse cálculo, você tem que visualizar o seguinte, por exemplo, ó, dentro da subpasta Labs Aula 6, você vai encontrar o DEP app. É que nós vamos fazer um HPA da aplicação app, que é o front-end, né? Vamos lembrar. Seria esse aqui, certo? Ok. Então, no caso, se eu visualizar quanto de memória e CPU ele utiliza, aí eu faço as contas, né? Porque isso daí é por réplica. Eu vou ter quantas réplicas? Eu vou ter 10 réplicas. Então você calcula. Somando todos eles, está dentro da cota? Não. Então, ou você diminui a quantidade de memória aqui do deploy, ou você diminui a quantidade de réplicas do HPA, ou você aumenta a quantidade de nós no seu cluster. Então você tem aí maneiras de contornar. Como que eu deleto aquela cota? kubectl delete "-f". Não sei se você lembra em Labs, foi lá na aula 5, tem lá um arquivo, ó, é o cota for labs. Agora, se eu listar as cotas, não tenho nenhum. Tudo bem, então já removi cotas, posso implementar o HPA? Pode. Como você faz isso? Você vai usar um comando, né? É o kubectl outscale dentro do namespace for labs. Então eu uso o kubectl,
Aí eu já defino o namespace aqui no começo, também poderia colocar no final. Eu tenho aí o auto scale, e aí eu começo. Bem, qual é o deploy? Bem, o deployment vai ser o app. Nós temos o app, temos o MySQL, o Memcache. Ele vai ter o mínimo. Então eu uso menos menos min igual 1. Quer dizer que uma cópia, caso ele não esteja sendo utilizado, não está utilizando recursos, né, dos nós. O máximo de 5. Lembrando que se não tiver CPU suficiente, aí memória suficiente, ele vai até o que ele consegue. Menos menos CPU percent igual 50. Então ele vai observar, lembrando que nós temos o Metric Server implementado através do Helm, é importante que você tenha feito essa aula. E aí ele vai verificar, usou 50%, por exemplo, aqui na ilustração você pode ver que pouco a pouco ele foi aumentando, ó, 0, 72, 94 e a métrica ali era de 50. Aí depois ele começou a aumentar a quantidade de réplicas. Ok. Uma vez que eu executei o comando, eu vou listar os meus HPAs. Como que eu faço? kubectl get HPA, lembrando que é no namespace for labs. Aí tem que esperar um pouquinho para ele conseguir pegar a métrica da aplicação. Lembrando que essas aplicações, né, por exemplo, ó, pods menos n for labs, essa daqui, ó, que só tem uma réplica por enquanto, certo? Que no caso seria quem? Vamos lembrar aqui, vamos ver. Ó, você pode logar com ele e aqui embaixo tem o IP e o nome do container. Se eu recarregar, ele continua o mesmo, é que eu só tenho uma réplica. Beleza. Depois que eu implementar o HPA na prática, aí na hora que você usar o ícone aqui para recarregar a página, esses nomes vão começar e esses IPs vão começar a alternar, porque é um load balance, lembra, né? O Ingress e tal. Bem, voltando, será que ele já conseguiu observar? Vamos ver aqui, ó, as métricas. HPA, já está. Pergunta, como que você consegue aumentar a quantidade de réplicas estressando essa aplicação? Você vai lá no browser, no navegador e vai ficar atualizando? Não vou fazer isso. Também não vou usar um kernel, não vou fazer nada disso. Eu vou acessar a aplicação e lá dentro eu vou usar uma ferramenta, um comando chamado stressng. E como que você acessa a aplicação? Eu preciso desse nome, o nome desse pod aqui, ó, app, para acessar ele. Lembrando, nós já fizemos isso diversas vezes, mas vamos lembrar aqui. Quando eu declaro uma variável, como por exemplo pod, eu guardo dentro dessa variável, através de um subshell, o resultado de um comando. Então, por exemplo, esse comando aqui, ele lista no for labs os pods que possuem o label app igual app, que no caso seria este pod. Aí eu uso o AWK para fazer um filtro vertical, ele usa esse "-f" aí para definir o delimitador, que é um espaço entre uma coluna e outra, e ele vai printar a primeira coluna, que no caso sempre é o nome. Se eu executar esse comando, eu vou ter esse resultado aqui, ó, até esse ponto, até o print 1 eu vou ter esse resultado. Só que eu gostaria dessas duas linhas, o que? A última, por isso que eu uso um pipe tail, que é cauda, né? -1, então ele mostra a última linha. No caso, vai mostrar esse conteúdo. Então, esse conteúdo está dentro do pod? Sim, é uma variável. Então, se eu usar um echo cifrão pod, está lá o nome. Uma vez que eu já consiga acessar pela variável, o que eu vou fazer? Vou usar o kubectl "-n for labs", né, que é o namespace. Lembra do exec, que nós utilizamos diversas vezes para executar um comando? Então, eu vou executar dentro da variável pod, ou seja, naquele pod, --sh, um sh. Estou dentro agora da aplicação. Tá, o que eu vou fazer aí dentro? Aí dentro eu vou instalar o stressng. Olha como que eu vou fazer a instalação. apk add no cache espaço, o nome da aplicação stress-ng. Ele instala bem rápido, tá? Acabou, já instalou. Agora, uma vez instalado, o que você vai fazer? Você vai usar a ferramenta. Depois, com calma, você pode ver ali quais são as opções
menos help, dá uma olhada. Quais são as opções de utilização, só para dar um feedback, quais opções a gente vai usar, né? Nós vamos utilizar, por exemplo, uma que define uma quantidade de CPU por um tempo, que vai ser 2 minutos, e resumindo, vai usar 4 GB de memória para fazer o stress. Então, vamos ao comando. É o stress traço ng CPU 4 IO 10 VM 1 VM traço bytes 4G 4 GB e aí um tempo que é o timeout 120 segundos. E aqui as métricas, o formato de métrica que ele vai usar. Depois você pode ver com calma lá, né, tem também no material lá uma descrição. E agora ele vai estressar. Como que eu acompanho isso? Ó, faz o seguinte, já abre outro terminal na pasta 4541, acessa o CubeMaster, ele está estressando já a aplicação. Já está estressando. Loga com suporte. Vamos listar o HPA dentro do namespace for labs 0%. Vamos deixar com menos W. E aí ele vai observar, por enquanto está com uma réplica, né? Opa, 200, já pulou para 200. O que, que acontece com a quantidade de réplicas? Vai começar a aumentar. Agora, ele está em uma réplica. Tá? Eu posso também acompanhar dessa maneira. Já pulou para 4. kubectl, getPods. Vou usar um label só para pegar aquela réplica. App igual app no for labs, né, no namespace for labs. Já tem 4 réplicas. E aí eu posso fazer o seguinte. Lá no navegador, eu posso usar aqui o recarregar. E olha aqui embaixo o que vai acontecer. Espera aí, deixa eu voltar. Tem que logar. Não. Pera aí. Deixa eu acessar aqui. App. Tentar novamente. Aqui, ó. Ele está com o app, né? Vamos ver. 248. Ele está em cache, né? Na verdade. 106, já mudou, tá vendo? Eu estou acessando aqui na mesma, né? 248 mudou de novo. 106. Então ele vai mudando. Então se você olhar a quantidade de réplicas aqui, no menos all wide, uma é o 106, 248, então ele vai fazendo esse update. É como ele está sendo estressado, né? Agora ele acabou o estresse. Eu vou vir aqui no exit. E no HPA, o que vai acontecer? Ele ainda vai continuar com aquela quantidade de réplicas. Vamos ver aqui. O que você pode fazer para diminuir a quantidade de réplicas, caso você queira diminuir? Você pode usar o comando que nós vimos do HPA e deixar no máximo 1. Aí ele já muda agora. Você não precisa esperar que ele leve um tempo. No caso aqui eu vou deletar esse autoscale HPA. Eu também podia editar ele, né? Posso usar o edit HPA. O nome dele é app, nome do nosso HPA, dentro do namespace for labs. Eu posso editar aqui também, pessoal. Olha só. Na linha 22. Vamos ver se ele permite aí. Vamos ver agora. Quantidade de réplicas. Réplica 4. Aí depois de um tempo essas réplicas começam a diminuir, né? Você pode inclusive listar aqui, já está terminando, Também dá para fazer isso. Necessariamente precisa fazer isso? Não, você pode esperar
sem um tempo sem usar a aplicação, é que nós ainda abrimos a aplicação no navegador. Então, para o HPA ainda está sendo utilizado, né? Está terminando até ficar com uma réplica. Tá? Então, para me editar, eu poderia fazer isso aí, né? E se eu deixar agora com o Edit novamente, com 5, ele aumenta o máximo com 5? Vem aqui para a zona 22, deixo para 5, gravo, eu listo aí o HPA, mínimo, máximo 1. Quantos pods eu tenho? Eu tenho, no caso, 4. Então, na hora, ele já aumenta a quantidade porque ele leva um tempo até ninguém acessar mais, estressar mais a aplicação, e aí ele vai diminuindo aos poucos, tá? Mas pode deixar desse jeito aí, não tem nenhum problema, o nosso HPA em funcionamento. Então a gente até viu aqui um pouco a mais, como editar, né, visualizar outras informações. Então esse é o nosso resultado esperado. Recapitulando, configuramos o autoscale na aplicação PHP for Linux. Como que foi feito isso? Através do subcomando lá do kubectl autoscale, né, definimos ali uma quantidade de métricas a ser observada, que é 50% de um core de uso aí da CPU. Fizemos um stress com a ferramenta stress NG e aí depois fizemos alguns testes editando quantidade de réplicas e assim por diante. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.